São 2 horas de voo. 2 horas de voo. 2 horas de voo. Uau! Então, puxa vida. Então, e de barco? Hum, O pessoal não vai de barco. eu penso que hoje já houve um tempo, Glauber, que era possível vir de barco. Hoje, só Ah, ok. mesmo transporte de carga, né, esse tipo de coisa assim. Há uma curiosidade interessante quando nós fomos chamados para os Açores. Eu nunca havia ouvido falar dos Açores. E Aham. quando recebi o convite, peguei o tablet, né, e coloquei lá Açores. E só deu água. Aí eu conto essa experiência aqui na igreja quando eu cheguei, porque eu brinquei, eu falei assim, vai que é um peixe, deve ser um peixe, não é possível. E você vai aumentando a resolução e só água, só água, só água. Aí depois de umas 4, 5, aí apareceu lá um ponto preto. Eu falei, não, é terra. É, E assim conheci o arquipélago dos Açores. Mas foi muito interessante. puxa vida, eu não sabia disso. É bem distante, É então. distante. São 2 horas Ah, de voo de Portugal. Nós estamos, geograficamente falando, a 2 horas aproximadamente de voo de Lisboa para a direita e a 4 horas de Boston, na América. olha só. Então a gente está ali meio que um terço do oceano entre o continente europeu e o continente americano, mais Uhum. ou menos, para os irmãos que acompanham terem uma ideia aí onde nós É, estamos situados. e essa distância faz com que não é fácil, não é simples de Hum. toda semana ir para Portugal, ir para Lisboa. Então você fica na ilha e fica na ilha. É planejado para você algumas vezes no ano, não sei, Uhum. me diga aí se eu estiver enganado, ir para Lisboa, porque deve ter todo um, né, um recurso para ir pegar o avião e tudo Uhum. mais. Eu diria o seguinte: hoje está um pouco mais facilitado, porque existem as companhias chamadas low cost, que fazem um voo bem mais em conta. Ah, ok, Então, ok. nós temos 3 companhias que voam, por exemplo, de Lisboa para cá, diretamente. A própria SATA, que é uma companhia dos Açores, a TAP, que é uma companhia portuguesa, e a Portuguesa. Ryanair. A Na época Ryanair. que eu cheguei, tinha também a EasyJet, mas a Sim. EasyJet parou de fazer voo para cá. Uhum. Dessas 3, hoje o preço que a gente tem mais em conta, Ryanair. na grande. Exatamente, é a Ryanair. Sempre a mais Então, isso, barata. isso facilita a vida do missionário, porque quando a gente precisa fazer algum deslocamento, é óbvio que você só pode ir com a roupa do corpo. A É, gente brinca, é barato, mas eu só vou com a roupa do corpo, não dá para levar mais nada, porque quando começa a acrescentar bagagens, aí realmente o aí custo fica aumenta as um tarifas. pouquinho mais caro. É Mas a verdade. gente consegue fazer o transporte de uma maneira mais barata e isso facilita um pouco. Como Uhum. a, como a ilha também é turística, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, então a própria Sim. companhia aérea ela dispõe 2, 3 horários de voo por dia. E Hum. nessa altura há muitos voos, mas também se torna muito mais caro, óbvio, porque é Sim. alta temporada aqui, né? No caso da Ah, Europa. sim. Então é um pouquinho também mais caro. Entendi. Bom, deixa eu mostrar aqui mais Uhum. o mapa melhor para ver a- as ilhas, né, do arquipélago de Açores. Isso, mostre o mapa, e se você me permite, Aqui. Glauber, é importante, isso que você está fazendo é muito importante, porque às vezes até alguns portugueses continentais eles não têm noção da disposição das ilhas. E alguns Sim. até acreditam que podem ir fácil de uma ilha para outra, de Hum. barco, inclusive. Hoje, a única, como você pode ver pelo mapa aí, nós temos Santa Maria, que fica nessa região aqui, no grupo oriental das ilhas. É a única que a gente ainda conseguia ir de barco, mas nesse momento o ferryboat está suspenso também para Santa Maria. Olha só. Então, nós só conseguimos ir de avião. Todas as ilhas têm aeroportos, e a única forma de nós transitarmos entre as ilhas é mesmo de avião. De um. Pico, Uhum. Faial, São Jorge, Graciosa, elas ficam muito próximas, como você pode ver pela imagem. Ok. A terceira está no mesmo grupo, mas é um pouquinho também só mais distante. Mas, inclusive, é possível, por exemplo, da ilha do Faial ou de São Jorge, você ver as outras ilhas.
Aqui de São Miguel, a ilha que eu estou situado, a única ilha que nós conseguimos ver, mas o tempo precisa estar muito bom, é Santa Maria. Fora isso, nós nem sequer vemos as outras ilhas. Uau! E a ilha mais populosa é a São Miguel. Ilha mais populosa é São Miguel, cerca aproximadamente de 140 mil. Quando falamos no arquipélago dos Açores, estamos a falar mais ou menos 240 mil pessoas em todo o arquipélago. Todo o arquipélago. Na ilha em São Miguel, nós temos 140 mil. Então, dá para ver que é o mais populoso. A ilha mais populosa, a menos populosa, se não me falha a memória, é o Corvo, com aproximadamente 500 habitantes. O Corvo é mesmo uma ilha pequenina e praticamente não há nada. Então, São Miguel é a maior ilha, é a única ilha que tem um hospital, uma universidade e um shopping. Acreditem. Então, vocês que nos ouvem, querem vir conhecer os arquipélagos dos Açores, a ilha em São Miguel tem um shopping. É pequeno, mas é bom. É muito bom. Ele é muito arrumado, tem lojas, enfim. Então, porque às vezes a pessoa ouve falar sobre a ilha em São Miguel, e eu me lembro do tempo que eu era criança, havia um desenho chamado Pica-Pau, que tinha uma ilhazinha, e a gente pensa que é só um coqueirinho que não tem mais nada. Não, a ilha em São Miguel é uma ilha bem estruturada. Obviamente não chega a ser como a Madeira, é um outro arquipélago que algumas pessoas em Portugal conhecem, não chega a ser igual, mas é uma ilha bem organizada, nós temos um hospital, temos universidade, temos tudo aqui.